Guerreiro participou recentemente do julgamento lá na Suíça, voltou a atuar, estava liberado, participou de 3 partidas pelo Flamengo. Hoje pela manhã, no Ninho do Urubu, ele tirou fotos com o uniforme da delegação da seleção peruana para a Copa do Mundo. Mas aí, por volta de 1 da tarde, chegou a informação: Guerreiro punido por 14 meses. Ele já tinha cumprido 6 meses. Tem 8 meses para cumprir. Não cabe recurso. É a última instância. Com 8 meses pela frente, Guerreiro não joga mais pelo Flamengo. O contrato dele termina em agosto. Está fora da Copa do Mundo. E só poderá voltar a atuar em janeiro de 2019, companheiro. Deu a lógica. Deu a lógica. Eu falei aqui, durante muito tempo, o ADA, que é uma agência mundial antidopagem, mais severa, mais rígida, ela não tinha um bom entendimento, uma boa relação com a FIFA. A FIFA, na época do Blatter, presidente especialmente, né, tinha punições muito brandas para doping. Né? A gente teve casos clássicos, inclusive, e tal. Enquanto, digamos, esporte olímpico, esporte amador era muito rigoroso com o doping, o futebol era um mundo à parte, era um esporte diferente dos outros, nesse quesito. Já no final da gestão do Blatter, a FIFA se aproximou, abraçou o ADA. Foi um dos últimos projetos do Blatter, que tem até hoje. E aí o futebol começou a dar penas mais severas. O Dodô foi um dos primeiros casos no Brasil. Mas não teve intenção, não teve dolo, foi um acidente. Não interessa. É como lei seca. Não, olha, eu enchi a cara, bebi muito. Ou eu dei um beijo numa garota que bebeu, eu bebi um bombonzinho de licor. Não interessa, apareceu lá 0,1. O cara não quer saber como é a situação. Mas foi contaminado, era um chá, que não interessa, cara. Deu no doping, é positivo, contra a prova é positivo, a punição é a mesma. Então, por mais que fosse feito um esforço danado dos advogados para mostrar a inocência, que ele não usou droga social, que foi um acidente, um ET baixou e não sei o que, tal, não interessa. O exame deu positivo, a punição é essa. Tanto que a FIFA, a surpresa para muita gente da defesa, que a FIFA, que poderia ser bondosa, caridosa, generosa com o Guerreiro, um cara legal, estrela do Peru, né? Vamos lá deixar ele na Copa. A FIFA, no último recurso, ela pediu o aumento da punição por mais 6 meses. Essa imagem aí, Rodrigo, foi na semana passada, ao vivo aqui no Expediente Futebol, o Guerreiro saindo do CT do Flamengo, cercado, inclusive falou com o nosso repórter Flávio Vinick ao vivo. Existia um clima de empolgação da torcida do Flamengo com a volta dele. Vimos o jogo Flamengo Internacional. Isso aí é que eu discordo. Deram uma esperança pro cara, né? Ele saiu do julgamento, jogou 3 partidas. Por que não já foi... Por que já não falaram para ele lá no dia do julgamento? Meu amigo, você está suspenso por 14 meses. Então o cara já sai de lá com a pena. A FIFA pediu. Acho que os advogados eles já tinham noção, já esperavam por isso. Porque eles contavam o seguinte, a UADA é cruel, ou pesada, ou severa. Com essa aí não tem jeito. Mas a FIFA, quem sabe, Peru na Copa tal, dá uma passada de mão na cabeça dele. Entendendo, e aí, eles foram surpreendidos que a FIFA chegou e pediu, não, nós queremos mais 6 meses de suspensão, aumentar a punição do Guerreiro. Já podia sair de lá com resultado. Isso aí. Olha aqui, ó, você está fora até janeiro do ano que vem, não pode. Porque a crueldade com o ser humano, não estamos aqui julgando, mas assim, o cara voltou, o cara jogou, o cara se animou, empolgou os fãs que ele tem, são muitos. E, de repente, o país dele, uma loucura. Que vai para uma Copa sem... Já seria muito difícil. Sem o Guerreiro, piorou. João, mas, assim, baseado em que a FIFA, ou a ADA, a ADA deu essa punição? Porque eu acho que era muito importante esclarecer. Porque se é um drama pessoal, foi uma droga... Como é que fala? Metabólico de cocaína, né? Não, sim, mas devia mostrar o porquê. Porque eu acho que é mais fácil a gente comentar, porque se foi um acidente, se foi chá, se foi o que a defesa do Guerreiro, que aliás foi muito bem constituída. Porque aí a gente consegue ser um pouco mais enfático e dizer, não, é justo, não é justo. Então vou tentar explicar para você. A defesa do Guerreiro, muito bem constituída, entre eles estava o doutor Marcos Mota, alegou que houve uma contaminação de um chá que o Guerreiro ingeriu na concentração antes do jogo Argentina e Peru. E através desse chá contaminado, no organismo dele apareceu o metabólito de cocaína. A defesa preparou várias provas, depoimentos de testemunhas,
tentando mostrar e comprovar que teria acontecido uma comprovação, mas não obteve sucesso na estratégia. Mas é juvenil. O jogo mais importante da história do Peru desde 82. O Peru não vai para a Copa do Mundo desde 82. O cara não é nem um garoto. O cara é o guerreiro, o cara já foi duas vezes artilheiro da Copa América. Aí o cara vai jogar contra a Argentina, jogo crucial pro Peru. O cara é pego no doping. Mas isso aí partindo do princípio não tô falando de que houve uma contaminação. Agora vale a pena lembrar que no exame antidoping, fizemos muitos, né, Zinho? Muitos. Vão 2 de cada time. Não é uma pessoa só que vai. Se houve uma contaminação geral, era para o outro também ser contaminado. A contaminação do chá que ele ingeriu, segundo a defesa. Vocês foram jogadores profissionais. O departamento médico de uma seleção ou de um clube orienta, ó, não toma isso. Você está machucado na véspera de um jogo, ainda mais um jogo mais importante da história do país nas últimas décadas. Cara, você não toma nada. Não vacila. Né? Talvez se fosse um garoto, sem orientação, sem experiência internacional, sei lá. Cara, é o jogo da vida do Peru. Aí, ele nunca teve muito histórico com isso. Justamente nesse jogo, que é um torneio da FIFA, as eliminatórias pertencem à Copa do Mundo. Justamente nesse jogo, cara, e aí depois, nos primeiros dias depois, o pai dele disse que a culpa era da seleção peruana, que o filho dele era inocente. Aí alegaram uma outra coisa que não era o chá. Tava muito... Nós não temos a palavra do pai, mas nós temos a mãe. A mãe falou... E, claro, arrasada, né? Saiu em defesa do filho. Vamos trazendo então aí o que disse a mãe do Guerreiro. Vamos acompanhar. Eu estou desesperada, porque a mi hijo no lo van a castigar así. Todo se sabrá. Todo van a saber. Tengo que ir donde tenga que ir, porque mi hijo es un hombre bueno y todos lo conocen. Él nunca agarró drogas. Debido a lo que usted señala, ¿va a tomar acciones legales Paolo y contra quién? Contra todo el mundo y contra yo me tenga que ir. Yo no creo en nadie. ¿Ya conversó con él cómo está en este momento que él va a venir aquí? Está destrozado, como él lo dijo un día. A mí me están cortando las piernas. ¿Por qué se lo van a cortar? ¿Por qué? Porque hay otros intereses. Que Claudio Pizarro. ¿Por qué? Para que no vaya mi hijo. Doña Peta. Yo no soy nada de tonta. Y el Doña Peta. Sí. Mire, te digo, desde el Bayern de Múnich, a mi hijo lo perjudicaron. Desde el Bayern de Múnich, yo voy a hablar muchas cosas. ¿Quién, Doña Peta? ¿Quién lo perjudicó en Bayern Múnich? Su papá de Claudio, todo que le tuvieron que decir de que se vaya a otro equipo cuando no era así. Muito bem, entrevista ao Fox Sports do Peru e a dona Petronília Gonçalves, mãe dele, desesperada, inclusive falando ali que o Cláudio Pizarro, veterano, atacante, né? Teria já há muito tempo tentado prejudicar. Situação difícil, hein? Ele tá na ativa, mas não tem condição, ele tem quase 40 anos. E não está na lista da Copa. Não é nem na pré-lista nem nada. Nas últimas convocações dos últimos anos ele não tá. A seleção peruana tem hoje para tentar substituir o Farfan, que foi muito bem no Campeonato Russo e que está jogando na Rússia, conhece o lugar, é bom jogador, mas não é centroavante também. A questão assim, tem a questão humanitária e tem a questão da punição. Ele tá punindo o que o Rodrigo disse. A UADA definiu a punição, puniu e acabou. Ele tem o vestígio de... Apareceu no organismo. E aí, pela legislação, não tem perdão. É diferente do chá de coca que o Zete tomou lá em 93. Se fosse pela legislação atual, o Zete teria pegado 2 anos também. Exatamente. Teria pegado 14 meses também. Que loucura. Olha lá, é como se... Ele é o jogador mais importante do Peru. E assim, ele não pode nem treinar. Não, tá igual os outros meses. Exatamente, está fora de tudo. Então, participar da seleção peruana, ficar no hotel, não pode. Então, só a parte numa academia. O contrato dele acaba com o Flamengo em agosto. O Flamengo não precisa pagar. E volta a ser suspenso agora, automaticamente, porque ele voltou a ser banido. Então não paga mais nada para ele. E aí, daqui para frente, é o Guerreiro que vai decidir qual time que ele vai jogar. Ele pode voltar a jogar em janeiro de 2019. No Flamengo ele... Agora 14 meses parado é diferente de 4, 5, 6 meses, né? 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses é muito. São mais 8 meses, né? São mais 8 meses. Ele pode voltar a jogar em janeiro de 2019. Ele pode voltar. Mais 8 meses. Se você continua treinando, não pode. É mais tranquilo. Mas eu acho que ele para total. Eu acho que ele tá pouco se importando com o Flamengo. Você acha? Do respeito aqui à nação. A cabeça dele estava na Copa, a família dele está destroçada. Sim, o grande objetivo não era jogar a Copa, claro. O Flamengo acabou o contrato outro dia, nem sei se ele é eficaz no Flamengo aqui. Mas já exercer a profissão dele. A Copa do Mundo é muito importante, mas a questão para ele, eu acho que é
que é o que parece que corta as pernas, não estou discutindo a punição. A punição é a regra e acabou. Agora, o que ele está destroçado de fato, ele não pode exercer a profissão dele. A Copa do Mundo é um aspecto importantíssimo disso, mas a Copa do Mundo acaba em julho. Ele não pode exercer a profissão. Eu acho que a Copa do Mundo é só um trampolim para um novo contrato. Enfim, agora ele vai ter que rever os conceitos dele. Mudou de patamar. Não dá, por exemplo, para ele exigir o mesmo salário que ele ganha no Flamengo. Claro. Em qualquer outro clube que ele for. O Guerreiro, guardadas as devidas proporções para o Peru, ele é mais ou menos como um Ronaldo Fenômeno. Estou falando na questão não de jogador, questão midiática. O Peru, desde que ele está no Brasil, o Guerreiro, tem repórteres não só de esporte, de moda, de fofoca, que cobrem, né? O Guerreiro é uma celebridade no Peru. Imagina o que ele movimenta de contrato publicitário, propaganda que faz, que nem a gente vê aqui no Brasil o Neymar, pra cima e pra baixo, propaganda não sei o quê. Ele é esse cara no Peru. Ele lá é um semideus. É o maior artilheiro da história da seleção peruana e talvez só perca, se perder em prestígio, para o Cubidias na história do futebol peruano. O prejuízo também é financeiro, publicitário, comercial... e esportivo, e ele sabe, possivelmente nunca mais vai jogar uma Copa do Mundo. A mãe deu uma Aí é o ponto, eu acho que esse desespero passa por isso. Porque 35 anos, né? Não tem mais condições. O Peru já ter classificado já foi, né? Uma surpresa. Não era a seleção favorita. E ele na eliminatória foi o cara que foi era o cara. Comandante. Então, pela idade e o Peru de novo classificar, pode demorar novamente bastante tempo. Então aí bate esse desespero. A mãe deu uma declaração dizendo é como se tivesse cortado as pernas do meu filho. Eu tenho a impressão de que mesmo aos 35 anos, em janeiro de 2019, ele tem espaço no mercado. Tem. Ele tem mercado. Tem mercado. Mas como o Edmundo falou, vai ter que ser com um patamar financeiro diferente. É fato. Não o que ele tem hoje. Porque uma coisa é você ser absolvido e, enfim, não carregar esse fardo, né, de uma punição tão grande, né? Ele vai levar isso no currículo dele. Vai levar no currículo dele. Acho que os clubes vão pesar isso aí. E a idade, aí 14 meses sem jogar, aí é uma série de outras coisas. Então, um período longo sem marcar, apesar de ter marcado no domingo. Ontem ele fez um gol, né, contra a Chapecoense. Então é isso, Flamengo. Vocês acham que de alguma forma, pela mobilização que se criou, a torcida, a entrada dele contra o Internacional em campo, foi um negócio fantástico, né? Um tratamento para um ídolo. Ele ontem fez esse gol aí, ó. Aliás, esse gol foi contra o Sport, né? Ontem ele fez o gol contra a Chapecoense, esse gol foi no ano passado, o Rueda ainda era o técnico. De alguma forma isso pode mexer com o Flamengo, que tem um jogo decisivo quarta-feira contra o Emelec no Maracanã? Eu acho que assim, vendo a formação que o Barbieri estava dando para o time, ele seria titular no jogo de quarta. Ele ia ser? Acredito que sim. Ele começou esse jogo como titular contra a Chapecoense, então já era um indício dele iniciar realmente como titular esse jogo decisivo de quarta, sendo absolvido, né? Não tendo essa punição. Então isso mexe já com a estrutura. É claro que o Dourado vinha jogando já há bastante tempo, mas o grupo, é claro que já estava se preparando para a entrada dele. Agora a conversa de elenco, jogadores mais experientes, dar uma força para o Dourado novamente, né? E a torcida, que vai ser fundamental no jogo de quarta. Pode impactar de alguma forma para vocês no Flamengo quarta-feira? Flamengo quarta-feira tem uma decisão. Ganhou, ele está classificado contra o Emelec no Maracanã. Eu acho que não pode impactar. O Flamengo vinha crescendo. Ele tem esse jogo de ontem que eu capítulo à parte, o primeiro tempo muito ruim contra o Chapecoense, depois até reagiu no segundo tempo um pouco. Sofre a derrota, a primeira derrota com o Barbieri, mas o time tinha um processo de crescimento. Pode discutir algumas partidas, mas o time vinha ganhando. E tem uma decisão. Decisão, se quiser jogar pelo Guerreiro, que jogue pelo Guerreiro, mas tem que entender que tem que ganhar o jogo. O Guerreiro participou só de 3 jogos esse ano, né? Exatamente, então tem que ganhar o jogo. O titular é o Henrique Dourado, toda aquela discussão que a gente vinha tendo lá atrás, o Guerreiro é mais jogador que o Henrique Dourado, mas o Dourado ia jogar até porque você não sabia até quando ia contar com o Guerreiro. Sim. Se não fosse agora, ia ser daqui a 10 dias.
E o Dourado precisa ter confiança agora. Uma coisa que o Barbieri não pode falar, e certamente não vai dizer, eu tô com o Zinho, concordo com o Zinho. Acho que o Guerreiro seria titular na quarta-feira. Agora, você já imaginou o Barbieri dizer agora, o Guerreiro ia ser titular, inclusive, na quarta-feira? Não vai, ele vai pegar o Dourado e dizer assim, Dourado, você é meu centroavante, você ia ser meu centroavante, confio em você, você vai fazer o gol da vitória contra o Emelec. Ele tem que dar confiança para quem vai jogar. Não muda. Acho até que o Guerreiro tem mais qualidade técnica e cumpre melhor a função de pivô, não de goleador, né? Do que o Henrique Dourado. Mas acho que não muda nada, não. O sucesso do Flamengo não se dá ao retorno do Guerreiro. Muito pelo contrário. Foi uma vitória, um empate e uma derrota. Sim. Os 3 jogos que ele participou. E a derrota foi a única que ele saiu como titular. Exatamente. As outras 2 ele saiu do banco. Então, o time do Flamengo é maior do que a presença dele. Né? Agora, e acho que tem sempre isso de jogar por ele, de jogar para ele. E acho que o fundamental é o número de torcedores, 50 e poucas mil pessoas que vai ter no Maracanã, empurrando o Flamengo nesse jogo tão importante. Bom, minha opinião sobre isso, o Flamengo aprendeu a viver muito bem sem o Guerreiro. E acho que ninguém é bobo, ingênuo no Flamengo, eles já sabiam da enorme possibilidade que tinha do Guerreiro não jogar mais. Então o Flamengo, eu acho que agora o impacto primeiro, a curto prazo, né? Não sei se está sorrindo de orelha a orelha o ceifador. Mais a torcida, né? A torcida pode. Mas assim, o que eu acho que o Flamengo já deveria ter uma carta na manga e agora com a parada da Copa dele. Contrata um centroavante melhor que o ceifador, o que não é tão difícil assim. Procura algum cara aí. Mas o artilheiro do Brasil ano passado. Não mas ele foi artilheiro do Brasil, o Flamengo pagou cerca de 10 milhões de reais. O Guerreiro é melhor que ele. O Guerreiro é melhor que ele. Mas o ano passado, a grana que o Flamengo vai economizar não pagando pro Guerreiro a partir de agosto, vai buscar o jogo. Não, na partir de agosto não, já tem 6 meses que não paga. Então beleza, então. Mas assim, procura um cara tecnicamente melhor que o ceifador, que não é tão difícil. O incrível é que no ano passado, quando o Guerreiro era titular, a torcida do Flamengo achava que era melhor o ceifador. Agora que o titular é o ceifador, a torcida acha melhor o Guerreiro. E no fundo o que precisa ser melhor é o time. O time precisa ganhar consistência. Você pode buscar um outro centroavante. Eu acho que o Dourado, a bola bate nele e não volta tão redonda para um time que tem Paquetá, que tem Everton Ribeiro, que tem Vinícius Júnior, não volta tão redonda. Se você vai achar outro centroavante, daqui a pouco pode ser o Lincoln. Isso. O centroavante pode estar ali. Essa é uma boa notícia para o Lincoln. Menino talentoso da base que não jogou tanto assim ainda e pode daqui a pouco passar a ter mais oportunidade, né? Pode ser. O Lincoln é um jogador de grande futuro.